Aí, como o Léo já falou de várias universidades, então eu gosto do modelo de apresentação interativo. Então, vocês podem mandar as perguntas no decorrer da apresentação, porque se tiver algum tópico, a gente já vai comentando, já vai tirando as dúvidas. E também, se alguém tiver alguma contribuição, pode estar falando também, que a gente nunca sabe tudo. Então, eu sou Emerson, eu sou atualmente estudante do nono semestre de Engenharia de Computação na UFES. Nas redes sociais, vocês me encontram por esse endereço aí que está no slide. Se alguém quiser entrar em contato por e-mail, também pode mandar um e-mail para esse aí. Então, o que é que eu faço lá no Ramo 3E? Para demonstrar o que eu faço, eu criei um pequeno vídeo aqui. Eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada. Tem todos os projetos que eu participei desde o começo, de forma bem resumida, só para vocês terem uma ideia do que a gente faz lá. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. That's my way. Don't stop, don't stop, don't stop. Scream, they love this game. On my way to the top. I love this money. Just set it on fire. Don't mean nothing. Here's one for the night. Don't waste my time. Então aí foi um pouquinho do que a gente faz lá. Então, para quem não faz parte do ramo, que se sinta motivado a participar, que tem bastante coisa legal lá. Beleza. Eu queria começar a apresentação perguntando para vocês. Para vocês, o que é uma rede de computadores? Tem algum motivo para vocês terem se inscrito nessa palestra? E acredito que não foi à toa. Não existe resposta nem certa nem errada. Certo, Léo? Sistema que conecta e transporta informações, um sistema que conecta vários computadores. Uma rede de computadores é um monte de computadores ligados numa rede. Massa. Vários computadores se comunicando. Então são várias respostas corretas aqui. A troca de informação entre dispositivos. Então tudo isso aí faz parte de uma rede de computadores. Mas para explicar de forma mais simples,
Eu vou tentar demonstrar aqui para vocês mais ou menos o que é uma rede. Então, vamos supor que a gente tenha dois colegas de trabalho e aí eles estão lá no ambiente. Aí um chega e fala: "Ei, mano, me manda aquele arquivo aí". Aí o outro vai lá e responde: "Beleza, toma aí". Ele chega e encaminha esse arquivo para o outro colega de trabalho. Ele agradece, então beleza. Isso aí já é uma comunicação em rede. Eles estão trocando informações, claro que aqui está omitindo toda a interface que tem no meio entre eles aí, mas é basicamente isso, comunicação. Mas aí, se esses caras resolverem, tipo, já tá lá na intimidade, aí os caras não vão mais esperar, né? Então, o cara fala, segura aí, lá vai. E chega os dois e manda o arquivo ao mesmo tempo. O que acontece? Os dois arquivos entram em conflito. Isso aí vem a necessidade de se criar regras para poder se comunicar. Essas regras em rede a gente costuma chamar de protocolo, que é um conjunto de acordos que os dispositivos fazem para que a comunicação flua e seja viável. Então, conceito de rede de computadores. De forma simples, é uma rede que conecta dois ou mais dispositivos, computadores no caso, e protocolo é um conjunto de regras que define como a comunicação vai fluir. Então ele vai dizer o que pode e o que não pode. Então basicamente é isso, de forma simples o conceito. Agora eu vou contar um pouquinho da história, que ajuda bastante a entender como é que se formaram as redes de computadores. Então se alguém tiver conhecimento de história aí vai me ajudando. Eu não sou muito bom não. Então, voltando agora aos dois usuários, mas para outro exemplo, antigamente, ao invés de mandar um arquivo pela rede, o que hoje é muito fácil, você mandar uma foto, um vídeo, um arquivo de texto, os arquivos eram copiados em fita magnética. Então, o usuário gravava todas essas informações numa fita, aí depois ia num outro computador, colocava essa fita e lia todas as informações. E é assim que eles conseguiam manter a persistência dos arquivos. Quando se perdia energia, eles conseguiam recuperar a informação. Eu ilustrei esse exemplo com aquela fita ali, mas na verdade a fita de verdade era essa aqui. Vocês estão conseguindo ver meu mouse? Pronto, beleza. A fita era essa aqui, era bem grande. Você pode fazer a referência aqui em comparação que tinha uma pessoa. A fita magnética seria tipo um pendrive, isso aí mesmo. É mais parecida com a fita cassete, não sei se é da sua época, tipo as fitas VHS que a gente assistia filme antigamente. É o mesmo padrão. Não que seja da mesma forma, porque a tecnologia sempre vai evoluindo ao longo do tempo, mas é bem parecido. Então, em 1950, a gente tinha o cenário pós-guerra, pós a Segunda Guerra Mundial, e tinha aquela batalha Guerra Fria, né? Que os Estados Unidos ficava naquela treta com a União Soviética, mas na verdade nunca brigaram de forma direta, só ficavam naquela tretinha. Então, alguns pontos importantes da história, né? Essa cópia por fitas magnéticas, quando os computadores começaram a evoluir e ficarem mais rápidos, ficou inviável, porque demorava demais. Aí, em 1950,
outras organizações, além do exército, no caso, que fazia parte da guerra, já tinham acesso a computadores. Então, tinham empresas, o governo, universidades já tinham acesso a essa tecnologia. Aí o pessoal começou a desenvolver em paralelo formas de comunicação entre os computadores. Então, tinham os computadores gigantes, como aquele que eu mostrei na foto, esse aqui, que ficavam conhecidos como mainframes. Tinham os terminais, né? Os terminais burros. Tinham impressoras, e tudo isso aí precisava se comunicar de forma eficiente. Foi aí que, em 1963, surgiu o I3E. Como o Leandro falou no começo, Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, que veio para formar padrões de comunicação que possibilitassem essas redes se comunicarem. Então, em 1970, a AlohaNet tentou introduzir um projeto de rede sem fio para comunicação a longa distância. O problema dessa rede é porque sempre que você vai comunicar sem fio, como o meio de acesso é um pouco complicado, muito aberto, o protocolo de comunicação teria que ser muito complexo. Isso aí atrasou um pouco o desenvolvimento. Em 1973, a Xerox, que já tinha grande importância no mercado de impressão, criou o protocolo Ethernet. Era um protocolo que tinha já dentro das suas placas de rede tudo integrado. Então, o código para a comunicação já estava todo lá dentro, o que evitava que a comunicação tivesse empecilhos para que trocassem informações. Esse protocolo Ethernet mais tarde foi padronizado pelo I3E e se tornou o 802.3. Em 1980, a IBM criou a rede Token Ring, que utiliza uma topologia anel. Eu vou estar mostrando para vocês depois, mais ou menos, como é que funciona. E isso aí também se tornou um padrão do I3E, o 802.5. Mais tarde, não logo na ascensão, mas depois o I3E foi e padronizou. Então, as redes de telecomunicações sempre evoluíram bem mais rápido do que as redes de computadores em si. Então surgiram alguns projetos para tentar usar a telefonia, que já era uma rede mais difundida, para trocar informações digitais entre os computadores. Em 1950, os Estados Unidos usou a tecnologia do teletype, que era um dispositivo para enviar texto por sinal telefônico. Então, ele usava sinal de voz para enviar texto. E ele tentou usar esse dispositivo para comunicação entre computadores. Fez algumas adequações no período da Guerra Fria e conseguiu utilizar esse dispositivo. Em 1962, a IBM fez algo similar. Quando as companhias aéreas começaram a oferecer voos comerciais, eles tinham a necessidade de agendar as passagens. Então, eles teriam que agendar antes a ida e a volta. Então, eles criaram esse projeto Sabre para poder trocar essas informações. Em 1960, essa empresa AT&T criou um dispositivo conhecido como modem. Não sei se tem gente que conheceu aí a internet de escada. Eu não acompanhei muito essa época. Nessa época eu não tinha computador. Mas o pessoal falava que você tinha que ou usava o telefone ou usava a internet. O que é um modem? O modem, ele modula o sinal digital que vem do computador para que ele trafegue em rede de telecomunicação.
Então, esse dispositivo foi um importante passo para que a internet se difundisse. Você já tinha a infraestrutura pronta e conseguia colocar suas informações digitais na rede. Então, na década de 60, no período da Guerra Fria, os Estados Unidos decidiu criar duas organizações. Uma foi a NASA, a National Air and Space Administration, que ficou focada mais na parte de desenvolvimento de circuitos integrados. Então, eles desenvolveram mais a parte dos computadores relacionada à eletrônica e criaram também o projeto ARPA, Advanced Research Projects Agency, que focou mais na parte de comunicação. Então, esse projeto ARPA se tornou a ARPANET, que foi o passo anterior à criação da internet. A ARPA se destacou porque em 1960 eles já utilizavam a comutação de pacotes. Eles conseguiam colocar informação em pacotes e transferir isso na rede. Isso ajudou muito a comunicação, mas na frente vocês vão entender o que é um pacote. Isso aí foi bastante importante. Em 1969, a ARPA já tinha 4 universidades conectadas, então 4 locais distintos funcionando a conexão dentro do padrão estabelecido por eles. Então, na década de 70, se tinham várias redes, vários padrões de comunicação, cada empresa criava o seu. A IBM tinha um, a ARPANET funcionava de uma forma, a Xerox era de outro. Então, resolveram adotar os melhores protocolos para o projeto ARPA, que no caso era o TCP, que oferecia confiabilidade para a conexão, para que as informações não sofressem alterações do meio, perdesse dados ou por acaso a informação não chegasse, tinha como você recuperar. E o IP, que é o protocolo de roteamento que é utilizado até hoje na internet, juntamente do TCC. Isso aí ficou conhecido como uma arquitetura TCP/IP. Quem quiser conhecer a história completa, tem nesse livro aí do professor Daniel Gouveia Costa, Uma Breve História da Computação. A parte de rede fica no capítulo 9, então vocês podem buscar lá. Então, depois da ARPANET, as empresas começaram a aderir a esse padrão TCP/IP de comunicação. Então, foi cada vez mais crescendo e se formou uma rede mundial, né, de comunicação, que hoje é conhecida como a internet. Mas beleza, o que é a internet? Vocês podem dizer aí o que, que vocês acham que é a internet? Mandem aí no chat, só para mim ter uma ideia. Uma rede de computadores a nível global, uma rede de computadores enorme, conexão de conexões, a rede mãe. São todos conceitos corretos. A internet é basicamente vários computadores interligados ao redor do mundo. Então, temos várias conexões, tem partes de rede que são via cabo, via satélite, sem fio. Então, hoje, a gente tem organizações que regulam isso. Tem fabricantes que investem muito em tecnologia para tornar isso possível. Agora eu vou falar um pouquinho das topologias de rede. As topologias de rede,
elas são como os dispositivos ficam organizados fisicamente. Então, nós temos alguns exemplos aqui. A topologia de barramento, os computadores ficam conectados no mesmo fio. Então, cada topologia adota um padrão de comunicação diferente. Cada pacote que trafega aí no meio da rede tem que respeitar diferentes regras para que isso funcione de maneira correta. Temos a topologia anel, que eu falei lá na história do Token Ring, que é um exemplo. Token Ring, basicamente, ele deixa uma espécie de marcador no computador para dizer quem pode se comunicar naquela vez. E aí ele vai passando num sentido ou no outro, tipo no sentido horário ou anti-horário. E é assim que funciona a comunicação, basicamente. A rede em malha consiste em você conectar todo mundo a todo mundo. Então, todos os computadores têm uma conexão via cabo, via Wi-Fi, com todos os outros. As mais usadas atualmente são a estrela e a árvore, que pode contemplar também a estrela dentro dela. A estrela consiste em você ter um dispositivo concentrador que se encarrega de distribuir as informações entre os diferentes dispositivos que estão conectados a ele. A topologia em árvore basicamente divide a topologia estrela em pontos hierárquicos. Então, no topo da rede, a gente vai ter uma quantidade menor de dispositivos e ao descer, a gente vai aumentando a quantidade e diminuindo também o desempenho. Os dispositivos que ficam mais acima, eles têm a necessidade de ter uma capacidade de processamento e armazenamento maior, na maioria das vezes, que eles lidam com muitos dispositivos que estão abaixo deles. Gente, eu estou correndo, como é que está o andamento aí? Vocês estão conseguindo entender bem? Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de dispositivos de rede. Basicamente, a gente tem dois tipos, os dispositivos intermediários e os dispositivos finais. Os dispositivos intermediários, eu trouxe aqui como os primeiros exemplos, o hub e o switch. Eles são muito parecidos fisicamente, mas o funcionamento deles é totalmente diferente. Sim, mas qual é a diferença? Para explicar a diferença, eu preciso explicar as diferentes formas de mensagens que a gente pode trocar na rede. Então, nós temos a unicast, que vai de um dispositivo para outro. Nós temos a broadcast, que você manda a informação de um dispositivo para todos da rede. E nós temos o multicast, que você manda a informação de um dispositivo para um grupo de dispositivos. Então, a gente pode usar como analogia uma rede social como o WhatsApp, que no WhatsApp você tem a opção de mandar mensagens privadas, que seriam unicast, teria a opção de mandar mensagens em grupo, que é o multicast, ou a tiazinha lá que fica mandando mensagem de bom dia todo dia, e mandar para todo mundo. Então ele pega toda a lista de contato e manda. Então, basicamente, a diferença entre o hub e o switch é que o hub ele manda sempre as informações em broadcast. E o switch ele direciona para a porta onde o dispositivo está conectado. Ele sempre escolhe para onde ele vai mandar. Isso aí diminui um pouco do tráfego na rede, porque os dispositivos não ficam sobrecarregados, recebendo todas as informações ao tempo todo.
Imagine no fluxo de dados que a gente tem hoje, ficar recebendo 1.000 mensagens ao mesmo tempo, ia sobrecarregar e os processadores não iam aguentar. Então, cada um com sua aplicação e sua importância. O hub geralmente custa muito mais barato que um switch. Então, é questão de adequar o projeto de rede que você está fazendo. Mas, e aí, como é que o switch sabe para onde é que ele manda a mensagem? Ele tem uma tabela lá dentro do sistema dele, onde ele guarda todas as conexões das portas. Então, tem um endereço na placa de rede de cada computador. Quem quiser consultar no computador, você pode abrir o terminal aí e dar um ipconfig/all no Windows. Você vai conseguir ver isso, que tem um endereço lá gravado, chama endereço MAC. Quem grava ele é o fabricante do equipamento. Então, todos os equipamentos de rede basicamente têm esse endereço, que utilizam o padrão Ethernet. Então, o switch faz um mapeamento do endereço porta. Então, ele sabe sempre para onde que ele vai mandar as informações. Tem outro dispositivo intermediário que muita gente deve ter em casa, um roteador, que o papel principal dele é interligar redes diferentes. Mas interligar a rede como? Tipo, a rede chega a Wi-Fi, cabeada na minha casa e vira Wi-Fi. Conectar uma rede cabeada numa rede Wi-Fi. É isso aí? Na verdade, não é bem isso. Porque não, se vocês se lembram do conceito de rede, o conceito de rede não está relacionado ao meio físico que você vai transferir a informação. O conceito de rede está ligado a você conectar vários dispositivos e interligar várias redes é basicamente você interligar um conjunto de dispositivo com outro conjunto de dispositivo. Nos dispositivos finais, eu separei aqui em dois tipos. Existem mais, como o firewall, por exemplo, que é um dispositivo de segurança, mas para o básico isso aqui basta. Um servidor, que é um dispositivo que geralmente tem mais capacidade de processamento, mais capacidade de armazenamento, mais capacidade de comunicação. Então, hoje o que as grandes empresas utilizam para hospedar seus sites ou guardar seus arquivos são dispositivos como esse. E tem os dispositivos de uso geral, que hoje a gente tem vários dispositivos de uso pessoal, smartphone, notebook, geladeira. Hoje várias coisas têm IP. Então, várias coisas se conectam. Valeu, Alan. Mandou ali o comando ipconfig. Para conectar esses dispositivos, a gente tem as interfaces de rede. Então, tem diferentes meios físicos que a gente pode utilizar para poder trocar informações. Vou estar mostrando alguns aqui para vocês. Nós temos a interface Ethernet, que acredito que muita gente ainda utiliza em casa, que é a internet cabeada aí, com um cabinho par trançado, que tem 8 fiozinhos dentro, 4 pares. Essa interface utiliza dois tipos de cabo básicos, o UTP e o STP. A diferença entre os dois é que o STP tem uma blindagem que permite que você coloque ele em locais que tem sucessão à interferência eletromagnética, no caso de um poste mesmo. Nas redes elétricas a gente tem bastante problemas de interferir nos dados, o campo magnético que é gerado ao redor da rede elétrica. Então, a gente utiliza o cabo STP
para evitar esse tipo de interferência. Ele é o padrão 802.3 do I3E, como eu tinha falado lá na história. A gente tem o padrão wireless, que hoje trabalha em duas frequências ainda, a 2.4 e a 5. A diferença entre as duas, basicamente, é que a 2.4 opera melhor em longas distâncias e a 5 a curtas distâncias. A 5 consegue atingir velocidades maiores. A 2.4 é mais suscetível a interferências também, porque a maioria dos dispositivos utiliza essa frequência para transferir seus dados. Então, isso aí é o padrão 802.11 do I3E também. E a gente tem a fibra óptica, que é um condutor de luz, ele não utiliza nenhum pulso elétrico, é bem fina a fibra óptica, e ela consegue atingir altas velocidades, mesmo sendo bem, posso dizer, compacta, ela consegue transmitir várias informações em uma velocidade absurda. Para vocês terem noção, hoje o limite da fibra ótica não está no cabo, está nas interfaces. As interfaces estão cada vez mais evoluindo e aumentando a sua capacidade de transferência. Então, hoje, se você for montar uma rede com fibra ótica, você vai ter uma infraestrutura que vai durar muitos anos e vai precisar somente trocar os dispositivos da ponta da rede. Ela pode ser fabricada a partir de vidro ou plástico, e esse é o principal meio que permite que a internet funcione como é hoje. Então, nos locais que no fundo do oceano passam vários cabos de fibra ótica que interligam os continentes. Então, onde não tem terra para poder passar cabo, o cabo de fibra ótica é o que oferece a melhor qualidade de conexão, já que a conexão sem fio é bem complicada e oferece várias perdas. Então, a fibra ótica é o meio mais viável que a gente tem hoje de comunicação. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o processo de colocação da fibra ótica no mar, como é que acontece esse procedimento. Um videozinho bem rápido. Então, são diversos cabos desse que passam da comunicação. Isso aí é o que permite a internet funcionar como é hoje. Deixa eu voltar ao slide aqui. Agora a gente vai falar da arquitetura mais importante de comunicação hoje, que é a TCP/IP, que permite que a gente tenha uma comunicação fluida, sem interferências, e que permite hoje ligar milhares de dispositivos. Hoje, com a internet das coisas, a gente tem bastante dispositivos
que necessitam de conexão com a internet. O que é a arquitetura TCP/IP? É um conjunto de protocolos. Então, eles uniram o conjunto do TCP com o IP, o que possibilitou ter uma conexão confiável e com a capacidade de roteamento. Então, as principais características que ele conseguiu foi a padronização, interconectar diferentes dispositivos, independente de fabricante. O roteamento, que é você poder enviar pacotes para diferentes direções. É um protocolo bem robusto. Como vocês puderam ver, ele já tem, sei lá, mais de 50 anos de que foi concebido e até hoje é utilizado na internet. É o principal protocolo que funciona hoje. Então, o modelo, a arquitetura TCP/IP é o que é utilizado, mas para explicações teóricas, o modelo que eu acho legal de mostrar é o modelo OSI. Ele não é utilizado na prática, mas é legal para o entendimento. Então, ele foi criado em 1971 pela ISO, que é uma organização que define padrões, assim como o I3E. Foi formalizado somente em 1983. Então, ele divide as redes de computadores em 7 camadas. Ele tem 7 camadas de abstração, cada um com uma função. Então, por que que não é uma arquitetura? Então, esse autor é muito respeitado, o Tenenbaum. Ele diz que não é uma arquitetura de redes porque não especifica os serviços e os protocolos exatos que devem ser usados em cada camada. Ela apenas informa o que cada camada deve fazer. Então, segundo os conceitos que ele estabeleceu lá, o modelo OSI não é um protocolo por causa disso, não se tornou. O objetivo dele é que fosse um protocolo, mas não foi aceito devido ao TCP/IP já suprir as necessidades da época. Então a gente tem aqui uma breve comparação entre o modelo OSI e o TCP/IP. O TCP/IP conta basicamente com 5 camadas. Ele tem a camada de aplicação, transporte, rede, enlace e física. No modelo OSI, a camada de aplicação é subdividida em 3 camadas: aplicação, apresentação e sessão. Então, são bem parecidos, porém, no modelo OSI tem uma diferença entre a segmentação dos dados. Então, eles passam por mais camadas. Mas eu falei tanto de pacote. O que é um pacote? Um pacote, ele basicamente contém o endereço de origem e destino, tem os dados que ele vai carregar e informações de cada protocolo. Cada protocolo demanda que tenha mais informações para ajudar na sua comunicação. É como se fosse você levar uma carta até o correio. É mais fácil o correio colocar todas as cartas numa caixa e transportar até a outra cidade. Na próxima cidade, ele desempacota tudo e redistribui. O conceito de pacote é basicamente isso. E eles também podem ser subdivididos. Por exemplo, se lá no correio, quando estiver carregando o caminhão, a quantidade exceda o limite do caminhão, eu posso subdividir e colocar os outros pacotes em outro caminhão. Então, os pacotes podem ser fragmentados ou podem ser compactados. Bem, mas e aí, como é que uma mensagem é enviada e recebida? As mensagens basicamente passam por todas as camadas, então ela vai desde a aplicação
até a física, passa pelo meio e depois sobe da física até a aplicação. Agora eu vou estar detalhando qual a função de cada camada, e aí vocês vão estar entendendo melhor o caminho que um pacote percorre até chegar no seu destino. Então, a camada de aplicação ela faz uma interface entre o aplicativo que está querendo se comunicar e as camadas mais abaixo, no caso a apresentação, mas no modelo TCP ele vai direto para a camada de transporte. Então, alguns protocolos que são usados nessa camada, o HTTP, que vocês devem conhecer bem, agora o site que a gente está acessando provavelmente está usando esse protocolo. Tem o SMTP, tem o FTP, que é para transferência de arquivos, o Telnet, que é para acesso remoto, o SIP. Então, a gente tem vários protocolos que trabalham nessa camada, inclusive o BitTorrent. A camada de apresentação consiste em traduzir os dados. Por exemplo, se eu tenho um padrão de texto que está em ASCII, eu posso converter ele para o TF-8. Quem não tem muita proximidade com esse conceito de programação, é como se eu traduzisse de uma linguagem para outra, por exemplo, inglês, português. Então, a camada de apresentação, a função dela básica é isso. Ela formatar os dados e passar para a camada de aplicação ou para a camada de sessão, dependendo de onde o fluxo de informação está indo. Na camada de sessão, basicamente a gente tem os metadados da comunicação, que é onde a gente salva qual dispositivo está comunicando com qual dispositivo. Ela faz uma marcação nos pacotes para que, se haja uma perda de conexão, isso aí possibilite retomar essa comunicação de onde parou, sem que você precise retransmitir toda a informação. A camada de transporte, ela é responsável por dividir os dados da mensagem que vem da camada de sessão, transferindo eles para a camada de rede. Na camada de transporte, a gente tem basicamente dois protocolos, o TCP e o UDP. Essa camada é muito importante porque introduz o conceito de porta. A porta é basicamente o que separa os programas que estão dentro do seu computador. O seu computador tem o mesmo endereço que recebe todos os dados. E a porta é que diz para qual serviço aquele pacote deve ir. Então, qual a diferença do TCP e do UDP? O TCP, ele oferece confiabilidade, oferece a entrega das informações em ordem, ela também faz a verificação de erros. Então, algumas características é que ele é orientado à conexão. Orientado à conexão significa que ele sempre está se comunicando entre a origem e o destino para saber se está fluindo normalmente, se o outro lado está escutando. Então, ele faz sempre verificação se o outro lado recebeu a informação correta. O handshake, que é uma autenticação que faz no início e no final de cada sessão. Tem a conexão ponta a ponta, então ele só funciona de um dispositivo para outro, não é possível você usar multicast nele, por exemplo. E é bem confiável, então para você trocar informações de texto é bastante legal você usar o TCP. Outras características dele, que ele é full duplex, significa que você pode tanto enviar quanto receber pelo mesmo canal.
entrega ordenada, eu já falei, ele tem um controle de fluxo e congestionamento. Então, se ele percebe que a rede está muito sobrecarregada, ele vai diminuir a velocidade com que ele está enviando os pacotes. Isso evita que os pacotes fiquem congestionados e aconteça como aconteceu lá no início da apresentação, que um colega foi enviar um arquivo para outro e os arquivos acabaram se colidindo no meio do caminho. Então, o TCP é responsável por corrigir esses problemas aí para que a comunicação flua de forma legal. Essa coisa de colisão é algo físico. Se você considerar que um pulso elétrico vai colidir com outro, sim. Mas a gente trata isso de forma lógica. Agora, quando eu for explicar o DP não tem garantia de nada. Ele só basicamente envia informação e acabou. Então, no DP é possível você implementar a confiabilidade. Então, essa questão do pacote de congestionamento e tal, se a sua placa de rede receber muitos pacotes ao mesmo tempo, ela tem uma memória interna, uma memória temporária, que eu não posso chamar de memória, porque é um buffer, mas entenda como uma memória temporária. Então, se você mandar muitos pacotes para a sua placa de rede, vai chegar um momento que ela não vai conseguir processar e ela vai perder informação. Então, essa confiabilidade pode ser tratada como algo lógico, pode ser como algo físico. Depende da perspectiva. Então, o protocolo DP só funciona em uma direção. Então, um canal você só pode usar para enviar ou para receber. Ele não tem garantia de ordem, de entrega ou de congestionamento. Ele é utilizado bastante em conexões que demandam de um alto tráfego de dados. Por exemplo, o Meet mesmo provavelmente está usando o protocolo DP ou uma variação dele, porque o vídeo geralmente é uma informação muito pesada e não necessita necessariamente de confiabilidade. Eu posso falar aqui para vocês, é azul. No meio dessa conversa aí, perdeu-se uma palavra. Foi no caso, eu ia falar o céu é azul. Então, perderam-se algumas informações, mas que é muito mais fácil eu repetir para vocês falando do que eu reenviar essa informação e congestionar a rede. No DP também é possível a gente utilizar o multicast, que é enviar mensagens em grupo. No TCP isso não é possível, porque como ele é orientado à conexão, o computador não vai conseguir fazer várias conexões ao mesmo tempo. Sua placa de rede vai acabar estourando e não vai conseguir trocar informações. A camada de rede é a responsável por rotear os pacotes, que é direcionar para onde é que eles vão. Basicamente, ele pega os endereços lá, os segmentos que vêm da camada de transporte, bota dentro de um pacote, coloca o endereço lógico, que é o endereço IP, eu vou explicar rapidinho para vocês logo mais. E depois, quando a informação chega na rede, ele precisa converter esses endereços lógicos em físicos. Essa camada também faz a dessecção de erros dos pacotes, ele verifica se está tudo correto, e ele pode fazer a segmentação dos pacotes ou a remontagem, que no caso ele compacta ou segmenta as informações. Como é que o protocolo, como é que a camada de rede sabe para qual dispositivo está determinado o IP? Ele usa um protocolo chamado ARP, Address Resolution Protocol, que ele basicamente verifica qual dispositivo está
associado a cada IP. Ele pega o endereço MAC, que é o endereço físico que vem gravado lá na placa de rede pelo fabricante, e associa um IP a esse dispositivo. Então ele sabe qual o rótulo que está associado ao endereço físico. Então ele faz essa conversão, o ARP. A camada de rede, a gente tem o endereço IP, que está na versão 4 e na versão 6. Atualmente, algumas operadoras já estão utilizando a versão 6. Eu não sei na casa de vocês se já tem endereço IPv6. Ele é um número bem maior que o IPv4. O IP na versão 4, ele é um número de 32 bits. Esse número é dividido em 4 partes. Cada parte tem 8 bits, que são chamados de octetos. Então, na versão 4, eram divididas em 5 classes, A, B, C, D e E. Então, essa classe determinava a quantidade de dispositivos que você poderia ter por cada rede e a quantidade de endereços que você teria para a rede também. Então, a gente tem alguns endereços que são reservados, que você não pode usar, alguns IPs que dá problema. São alguns IPs que são usados para teste, por exemplo, o loopback, que você envia uma mensagem para a sua própria placa de rede e verifica se ela está funcionando. Então, esse endereço é 127.0.0.1, e aí ele tem um range até, acho que 255. A máscara de subrede é quem define quantos dispositivos você pode ter em uma determinada rede. Então, ela divide basicamente o endereçamento de rede e o endereçamento para dispositivos. Então, eu posso segmentar os meus endereços IP em diferentes redes e posso também aumentar a quantidade de endereços disponíveis para dispositivos através da máscara. Como é que funciona isso? Então, suponhamos que eu tenho aqui um endereço 92.168.0.1 e aí eu vou associar uma máscara /24, que é um número que você pode usar também para determinar essa máscara. Então, a gente tem ali a máscara 255, que é o valor correspondente em binário de 8 bits, todos em 1. Então, a máscara ela é sempre contínua. Ela vai sempre os bits 1 da esquerda para a direita. Tem um endereço de broadcast, que é sempre o último da rede. A gente tem outro exemplo aqui de um endereço 172.16.0.1, que já é um endereço que tem uma máscara diferente. Então já muda o endereço de broadcast. Ao invés de ter o 0255, eu tenho 255.255. Então tem uma quantidade maior de dispositivos nessa rede. Então eu tenho 2 octetos para poder usar dispositivos e 2 para rede. No caso do 192, eu tenho somente um octeto para dispositivos e 3 para rede. Então isso aí vai de acordo com a demanda do projeto. Você vai segmentar a sua rede de acordo com a sua necessidade. Aqui no endereço 192, a gente tem aqui a representação em binário desse número 92.168.00 e temos aqui a representação da máscara. Vocês podem perceber aqui que o final, todos os bits são 0. Então, eles estão reservados para os dispositivos, enquanto os outros estão reservados para a rede. Todos que forem 1 estão representando a rede. E temos aqui o endereço de broadcast, que é sempre tudo que tem 0 aqui na máscara vai ser 1 no broadcast. Então, se vocês quiserem mais detalhes, eu vou deixar um vídeo para quem quiser segmentar redes, brincar. É legal essa prática aí. Não sei se vai servir para que vocês vão usar, só se vocês forem trabalhar em alguma organização muito grande que tenha
redes com muitos dispositivos, vocês vão precisar fazer esse controle. Então, para a gente saber o endereço de rede, a gente faz um cálculo que chama AND. O AND consiste em você fazer associação bit a bit do endereço IP com o endereço da máscara, e aí você vai ter no final o endereço de rede. Então você faz 1 com 1 é 1, 1 com 0 é 0. Então, basicamente é isso. Quem quiser mais detalhes, tem um vídeo legal desse cara aí, o Paulo Creteu, lá no YouTube, que ele fala bem detalhadamente o que é uma subrede. Aqui eu estou falando bem rápido, até por causa do tempo, não daria. É meia hora de vídeo. A outra camada que a gente tem é a camada de enlace. Essa camada, ao invés de pacotes, como a camada de rede, ela tem quadros físicos, os quadros Ethernet. Então, dentro desses quadros, a gente tem lá no cabeçalho um endereço de origem e destino, mas nesse caso, ao invés de como na camada de rede, que eu tinha endereço lógico, eu tenho o endereço de cada dispositivo, o endereço físico. E essa camada utiliza uma verificação, um algoritmo lá, que chama CRC. Esse algoritmo verifica se esse quadro está íntegro, se ele sofreu alguma avaria no transporte. Então, várias camadas têm um processo de verificação para sempre que a comunicação ocorra da melhor forma possível. E a última camada é a camada física, que ela basicamente define como os dados, os quadros da camada de enlace vão trafegar na rede através da sua placa. Por exemplo, você tem uma placa de fibra, a camada física vai tratar de converter o sinal em luz. Eu tenho a conexão UTP. Essa camada vai se encarregar de converter em sinais elétricos. Ou se for via rádio, em ondas. Então é basicamente isso, ela converte os quadros. Na prática, para resumir, na camada TCP, na camada de aplicação a gente tem uma mensagem. Quando a gente vai para a camada de transporte, essa mensagem é segmentada. Na camada de rede, ela é colocada em um datagrama, se for UDP, se for TCP, num pacote, sempre endereçados em cada camada. E quando chega na camada de enlace, vira um quadro. E por fim, vai para o meio físico de destino, a fibra, ou Wi-Fi, ou cabo elétrico. E a camada 8? O que é que é? Vocês sabem o que é a camada 8? Mandem aí no chat, se não estiverem dormindo ainda. Alguém faz ideia do que é a camada 8? Na aplicação é a 7ª. É o usuário. Você acertou. Tá entre o teclado e a cadeira. A camada 8 é o usuário. Então, sempre que alguém de rede for fazer uma piadinha com você, erro de camada 8. Então você já sabe que é você que tá fazendo merda. Então, o que eu preparei de apresentação para hoje foi isso. Eu estou à disposição para tirar dúvidas. Então, no próximo encontro, a gente vai falar sobre os serviços DHCP, DNS, Web. A gente vai falar um pouquinho sobre redes passivas ópticas, que são as redes de fibra hoje, que vão dominar daqui a pouco tempo. Já estão bastante difundidas, bastante provedores utilizando. E eu vou mostrar também como é que faz a configuração de um roteador doméstico. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para responder. Fiquem à vontade. Agradeço a participação de todos.
Pessoal, caso alguém tenha dúvida, vocês podem estar colocando no chat aí. Temos bastante tempo ainda. Vou aproveitar e vou mandar aqui para vocês um link aqui de presença. Vocês podem estar. Se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês podem estar colocando no chat ou podem também estar ligando o microfone aí sem problemas. Isso, podem falar também. Para quem quiser o slide, é o link aí também. Quiserem corrigir alguma informação também, se eu falei algo errado aí,